Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir a sua proteção para que possa abrir o nosso entendimento para que as lições do Evangelho e transmitida pelos nossos companheiros possa ser o roteiro salutar de nossa vida. E assim, com essa certeza que contaremos com a equipe espiritual, nós vamos dar a reunião por iniciada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. E hoje é com muita satisfação que estamos recebendo a Flávia, que é representante da Mocidade Espírita daqui, né? Eu sou da USE. Da USE, né? Eu fui da MEF. Da MEF também, é? Falou da MEF, eu fui da MEF. Então, que conclama todos os centros espíritas para que fundem, se não tem mocidade, que inicie o trabalho. Então, ela vai trazer essa orientação necessária, por intermédio da USE, que sempre orienta esse trabalho. Fica à vontade, viu, Flávia? Bom, gente, então boa noite. Eu sou a Flávia, eu sou daqui de Franca, e aí quando ele disse da MEF, eu também fui mocidanda da MEF. Quando ele falou da Mocidade Espírita de Franca, né, que é a MEF, também fui da MEF. Eu vivenciei 13 anos aí da minha vida dentro do departamento de mocidades. Eu tinha saído do departamento de mocidades, porque tinha acabado minha gestão, eu fui diretora do departamento. Como o Marcão disse, tem muita história, né, Marcão? A gente já viveu muita história juntos e, por conta da pandemia, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente deu uma retomada aí nos trabalhos mesmo, de mocidades e tudo mais. Eu retornei para a gente conseguir reestruturar esse trabalho. Pode passar, por favor. Então, hoje o que a gente vai discutir é realmente esse foco no jovem. Por quê? Né? Passada a pandemia, muitos dirigentes de casa e até pessoas que participavam do movimento questionavam a gente, principalmente Jean, presidente da USE, questionava a gente: cadê o jovem? Por que o jovem tinha sumido do centro? Onde que estava esse jovem? E aí a gente foi tentar entender, né, o que tinha acontecido. Como o senhor falou, existem mais de 100 casas aqui na região de Franca, mais de 100 centros espíritas na região de Franca. E aí, em setembro, a gente iniciou um mapeamento para entender cadê esse jovem. Então, nós entramos em contato com as 100 casas espíritas aqui da região de Franca para entender se eles tinham algum trabalho, se eles tinham uma mocidade, uma pré-mocidade, algum grupo de jovens, alguma coisa voltada para o jovem. E aí, o dado que a gente encontrou, pode passar, por favor. Né? Então, o dado que a gente encontrou foi que das 100 casas, apenas 22 dessas casas têm algum trabalho voltado para o jovem, sendo mocidade ou pré-mocidade. Então, é um percentual muito baixo, né? E aí, a gente começa a se perguntar de por que tão baixo assim, né? Existem 100 casas, o movimento espírita ele é muito grande aqui na cidade de Franca, mas por que ele não é forte, né? Aqui, quando a gente fala sobre o aspecto do jovem. E aí, a partir desse momento, a gente foi entender quem que era esse jovem espírita. Então, a gente entrou em contato com as casas, identificou sobre os horários e tudo mais, e estruturamos realmente um trabalho. Então, no mês de outubro, nós visitamos esses 22 grupos de jovens. A gente levou um estudo chamado Jardim que se Renova, e esse estudo ele era voltado para falar sobre o movimento de mocidade, sobre o protagonismo do jovem e também entender deles qual que era a visão. Porque, apesar de ser pouco, né, 22 grupos de jovens, a gente ainda tinha esses 22 grupos de jovens. Então, a gente queria entender quem que eram esses jovens, o que eles buscam, por que eles estão lá no centro, para que a gente tivesse insumos mesmo para estruturar esse trabalho. Porque eu já não sou tão jovem assim, né? Não sou tão jovem de mocidade, foi isso que a gente foi descobrindo. Pode passar. E aí eu queria, primeira coisa, perguntar assim para vocês, né? Vocês fazerem um exercício mesmo de visualização. Fechassem os olhos de vocês, respirassem e pensassem
quem é esse jovem espírita? Então, como que vocês enxergam esse jovem espírita? Como que ele se veste? Do que ele gosta? Quais são, né, as características dele? O que ele busca? O que ele procura? Do que ele sente medo? Quais são as necessidades? Que a gente vai, ao decorrer aqui do que a gente for conversando, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente descobriu. E assim, a gente somos seres visuais, então a gente geralmente faz, né, visualizações e começa a imaginar certas características, mas se a gente não vai realmente a campo e procura entender, talvez essa imagem que a gente tenha pode atrapalhar um pouco, pode enviesar um pouco aí tudo isso. Então, eu quero que vocês visualizem aí, imaginem o que vocês têm na mente de vocês e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre isso. A gente, além de visualizar isso, né, que o centro espírita está envelhecendo, a gente foi entender se isso realmente era uma realidade só aqui em Franca ou se era uma realidade global mesmo, se isso realmente existia aí em todas as cidades, como que estava acontecendo isso também num contexto como um todo aqui do Brasil. E aí a gente encontrou uma pesquisa que foi feita com, inclusive, apoio da FEB, que é um órgão nacional, né, federal dos espíritas, e outros órgãos como a FES, FERG, a USE apoiaram essa pesquisa. E foi uma pesquisa feita agora em 2023, que foi uma pesquisa nacional dos espíritas. Ela coletou dados de mais de 9.000 pessoas declaradas espíritas, numa amostra de mais de 900 cidades. E aí a gente teve alguns dados bem alarmantes mesmo, que a gente identificou que realmente o centro espírita está envelhecendo. Então aqui a gente tem um gráfico aqui desde 2015 até 2023, como que evoluiu a questão, e aí está dividido por faixas etárias. E aí o dado é bem alarmante, porque a faixa etária única que se mantém numa crescente é a faixa etária de 61 a 70 anos. Que são as pessoas da faixa etária de 61 a 70 anos, que continua crescendo o dado continuamente conforme o passar dos anos, se declarando espíritas. Os demais, a gente, principalmente a faixa etária dos jovens até 30 anos, a gente percebe cada vez uma baixa, cada vez maior. E essa pesquisa até a gente não trouxe aqui o dado de infância, né? Ela começa a partir dos 11 anos, que é uma idade que a gente analisa como foco realmente, né? Que aí é o pré-adolescente, que entra em uma fase de pré-mocidade, e depois a fase de mocidade. E aí, o que esse dado também nos revelou? Que mais de 60% das pessoas declaradamente espíritas têm acima de 50 anos. E apenas 4% estão abaixo de 30 anos. Então, realmente, a gente comprovou aí, através de dados, que o centro espírita está envelhecendo, que está diminuindo, né? A gente vê aqui que no ano de 2016 houve uma crescente em praticamente todas as idades, a não ser acima de 70 anos, e aí uma questão de taxa de mortalidade e tudo mais, expectativa de vida, mas as outras fases a gente vê uma crescente em 2016, mas depois foi cada vez diminuindo mais, principalmente sobre a perspectiva do jovem. Então, a gente comprovou, através de dados, que realmente está diminuindo o jovem no centro. E a gente foi entender também sobre perspectiva de geração mesmo. O que é esse jovem, né? O que ele quer, como que ele vive, quais são as necessidades dele, porque existe algum motivo que talvez os anseios deles não estejam sendo supridos e por isso que ele não está dentro do centro. E aí, sobre uma perspectiva histórica e aí científica, social,
existe uma classificação de gerações, né? Então, eu sou, por exemplo, não sou da geração que é considerada a geração de jovem atual, eu sou da geração Y. A geração que é considerada a geração dos jovens atuais é a geração Z, que foi a geração que a gente realmente identificou aí, que são os nascidos de 97 a 2009, que são considerados aí da geração Z, e também temos uma crescente aí das pré-mocidades, né, um fortalecimento nesse sentido, e aí seria aí a geração seguinte, a geração alfa, de 2010 a 2025, é essa geração. E, assim, quando a gente pensa, né, gerações e tudo mais, existem realmente conflitos geracionais como sempre existiram. Às vezes a gente pensa no jovem, olha para o jovem, e a gente pode pensar, não, ele não sabe de nada, ele é muito mimado, egocêntrico, ele não viveu nada. Mas será que os nossos avós não pensavam a mesma coisa de nós? Então, normalmente sim, né? Eles têm essa visão. E cada geração, ela tem suas características, elas têm suas dificuldades, ela tem seus anseios, seus conflitos e também as facilidades e aquilo que eles conseguem contribuir. A geração Z, ela tem algumas características. Então, ela é uma geração extremamente desenvolvida tecnologicamente, eles cresceram aí no boom da tecnologia. Então, eles têm muita facilidade com isso, são super conectados com rede social e tudo mais. E aí, até devido isso, devido a essa globalização que foi muito acelerada por conta da tecnologia, é uma geração que tem um multiculturalismo muito forte. Então, são pessoas que têm muita facilidade de lidar com inclusão, uma facilidade muito grande de lidar com diversidades étnicas, com diversidades de todos os tipos, né? A gente tem dificuldade de lidar, né, com essas mudanças mesmo, porque a gente às vezes não tinha esse contato tão forte com isso, né? Eu tenho um pouco, meus pais têm muito mais que eu. Questões de gênero, questões de cultura, e eles, por eles terem acesso a isso e conviverem com isso desde sempre, eles não têm essas barreiras. É uma geração com muita facilidade, muita independência. Então, eles têm uma facilidade muito grande de aprender, geralmente são autodidatas, realmente. Eles também são muito independentes, então, o lado voltado profissional deles é muito diferente do nosso, e principalmente dos meus pais e dos meus avós. Então, é uma geração que tem muito foco em empreendedorismo e tudo mais. Então, a gente vê que até o comportamento dentro do mercado de trabalho desse jovem mudou muito, porque essa geração Z já está no mercado de trabalho. E principalmente dos meus pais, dos meus avós, existia um orgulho muito grande em fazer carreira em empresas, em viver muitos anos, em trabalhar muitos anos em empresas. Eles têm sim muito foco na parte profissional deles, mas eles buscam muita independência, autonomia. Eles têm muito grande a questão da independência, da autonomia. Então, eles não têm essa característica que é muito grande, e isso causa já grandes barreiras, né? Geram muitos conflitos aí de não entender esse tipo de comportamento do jovem, que é diferente de um comportamento de algo que nós e nossos pais se orgulhavam muito. Mas eles também têm as dificuldades deles, né? Então, até muito por conta dessa grande exposição que eles têm à tecnologia e tudo mais, são jovens que têm muito problema com essa questão da conexão, que eles não sabem dosar isso, então eles ficam muito expostos a informações inadequadas. Eles têm muito essa questão de conflitos, de ansiedades, porque é gerado muito porque a gente não está acostumado, né, a lidar tanto com a espera, como era necessário. Então, a gente precisa conversar com alguém, é muito fácil, você manda um WhatsApp, é tudo muito rápido. Antigamente, se correspondia por carta, você tinha que esperar a resposta até quando ela fosse chegar.
Então, isso é muito difícil deles saberem lidar. E é uma geração também que tem muita dificuldade de lidar com frustração, de lidar com os obstáculos que aparecem na nossa vida e que a gente sabe que é necessário, até por conta da ótica da reencarnação, né? As nossas expiações, as nossas provas, elas são necessárias dentro do nosso processo reencarnatório. Então, é uma geração que não sabe ainda lidar muito bem com isso. A geração alfa, que são aí os jovens que estão vindo aí na pré-mocidade, é ainda mais exacerbada a questão da tecnologia, porque eles realmente nasceram com um tablet na mão, com o celular na mão. Então, eles são extremamente conectados, assim, inclusive é uma geração que tem muita dificuldade com relações pessoais, de conversar face a face. Eles não têm essa habilidade social, porque eles têm muita dificuldade em desenvolver isso. Mas também é uma diversidade de habilidades, porque eles têm uma questão também muito grande sobre a questão cultural, as questões éticas, são muito engajados com questões sociais, são muito engajados com questões ambientais, até a forma de consumo desse jovem, ele é diferente. Esse jovem é muito preocupado com pegada sustentável, ele não pensa tanto no preço, ele pensa muito mais no valor que essa empresa vai entregar para ele, no sentido de realmente corresponder àquilo que ele busca, àquilo que ele acredita como consumo, como exploração mesmo comercial. Mas também é uma geração que enfrenta muitas dificuldades no sentido de concentração. Então, eles têm uma dificuldade muito grande de concentração, de se ater a isso, por conta de tudo que ele é exposto e da velocidade que as coisas acontecem para eles. A gente percebe, a partir daí, já os diversos conflitos geracionais que vão acontecer diante dessa diversidade tão grande de características. Para a gente não compreender mesmo o que eles vivem, a realidade deles, os anseios deles, as dificuldades deles, que são muito diferentes das nossas. Então, para a gente conseguir realmente trabalhar isso, exercer de uma forma que possa ser inclusiva, assertiva, a gente realmente vai precisar adotar uma estratégia para que isso seja possível, porque as barreiras de conflitos, de entendimentos, elas vão existir e são muito claras para nós, mas também são oportunidades da gente aprender e da gente se desenvolver junto com esse jovem. Então, a gente trouxe algumas sugestões de como trabalhar esse contato, essa inclusão do jovem aí. O senhor falou sobre o jovem ser o futuro do centro, e eu vou discordar um pouquinho do senhor. Eu não acho que o jovem é o futuro, eu acho que ele é o presente. Então, eu entendo que ele tenha que ser e entender isso, até por conta da característica dessa geração. Se ela não entender que ela é parte desse todo e que ela é importante, ela não vai entender o porquê dela estar aqui. Então, é uma característica muito grande, né? Então, a gente trouxe algumas sugestões de como trabalhar esse envolvimento, essa inclusão, para que esse jovem esteja no centro. Então, o primeiro passo seria a gente conseguir trabalhar a empatia. E a gente já fala tanto de empatia, né? Eu acho que todo mundo já está tão cansado, mas é tão difícil da gente efetivamente conseguir praticar essa empatia, porque para a gente conseguir praticar empatia, a gente precisa trabalhar junto com ela a escutativa. É uma premissa da empatia a gente trabalhar a escutativa. E o que seria essa escutativa? É realmente a gente silenciar e conseguir escutar o outro sobre a perspectiva do outro. É normal quando alguém vem falar com a gente e vem falar com algum problema, alguma coisa, ainda que não seja jovem, você já
enxergar o seu problema nesse sentido e querer jogar junto com a pessoa as suas dificuldades. Se a pessoa vem falar de um problema que ela está em casa, você já lembra do problema que você tem em casa. A pessoa vem falar do problema que ela está no trabalho, você já vem também jogar o problema que você está no trabalho e não deixa nem a pessoa falar. Parece que vira uma competição de quem que está sofrendo mais, quem que está mais com problema. É muito difícil a gente trabalhar essa escuta ativa, mas ela é muito importante. Porque se a pessoa está lá com essa ferida, está lá buscando o centro por alguma coisa, e a gente simplesmente joga um tanto de coisa para ela não vai conseguir absorver nada disso, porque ela não conseguiu nem se sentir parte disso. Principalmente falando sobre a perspectiva desse jovem, que uma das maiores dificuldades dessa geração, uma das maiores barreiras dessa geração, é saber lidar com as frustrações e com as dores. E a gente, às vezes, a dor e a frustração que ele tem, às vezes, para a gente é supérfluo. Mas assim como a gente já tem muitas outras dificuldades que ele tem facilidade de lidar com a diversidade, de lidar com a tecnologia. Para a gente conseguir praticar essa escuta ativa, conseguir praticar a empatia, a gente vai precisar trabalhar aí alguns desses passinhos aí, né? O Espírito da Verdade, ele dizia, né, tem um trecho no Evangelho que ele fala: Espírita, amai-vos, e é o primeiro passo, e depois o segundo passo é instruí-vos. E como que a gente faz para realmente praticar essas palavras? A gente sugere aí, então, esses passinhos aqui e seguir realmente esse passo a passo. Pode passar, por favor. Então, o primeiro passo seria o acolher. E aí, o que é esse acolher? É realmente um ato de generosidade que a gente pratica com o outro. É um ato de benevolência. A gente conseguir silenciar e escutar o outro, escutar a dor do outro, sem falar nada, sem querer interferir nada, porque a gente geralmente tem foco na solução, né? E já quer despejar, não, é isso aqui, você faz isso, faz aquilo, mas a pessoa, você nem sabe o que é realmente a profundidade daquela dor do outro. Então, primeiro a gente acolher essa pessoa, escutar a profundidade da dor dela, compreender em sua profundidade, para aí depois a gente passar aí para o outro passo. Então, a gente entender realmente as necessidades dela, os anseios dela, porque é diferente. Cada um tem a sua necessidade, o seu anseio. E aí depois a gente vai consolar. E o Espiritismo não é isso? Nosso Consolador prometido, através, né, da esperança mesmo, de nos instruir, da gente saber de onde a gente vem, do porquê que a gente está aqui, para onde a gente vai. É através desse consolo mesmo, que a gente pode recomeçar, que a gente erra quantas vezes forem e que a gente vai ser perdoado e que a gente pode recomeçar quantas vezes for necessária. Esse amor tão grande, né? A justiça divina tão grande que a gente tem. E aí é através mesmo da doutrina que a gente vai exercer esse consolo e esse acalento para aquele coração que conseguiu pelo menos pôr para fora aquilo. A gente deu pelo menos a oportunidade dele de pôr para fora aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele queria e precisava tanto compartilhar. Aí depois disso, depois que a gente conseguiu carregar o saquinho junto com ele, dividir o peso de tudo aquilo que ele estava, é que a gente vai conseguir quebrar a primeira barreira para que ele possa ser consolado e escutar. Porque às vezes está tudo tão bagunçado, está tudo tão pesado que ele não vai conseguir nem dar uma abertura para escutar. Então, primeiro, a gente precisa fazer isso para depois a gente conseguir consolar. E aí depois a gente vai realmente esclarecer. E aí o que é esse esclarecer? Como que é isso, né? Cada momento exige um tipo de esclarecimento. Cada pessoa
precisa de um esclarecimento diferente, uma forma diferente. A gente não instrui uma criança de 5 anos da mesma forma que a gente instrui um adulto de 40, 50 anos. É totalmente diferente. Jesus falava por parábolas, para que cada um compreendesse da sua forma, da forma como estava preparado para entender essa lição. Quantas vezes a gente abre o evangelho no momento da nossa vida, a gente entende de uma forma a passagem, e aí no outro dia a gente entende totalmente diferente, tem uma percepção totalmente diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente traz esse esclarecimento. Porque esse esclarecimento não é ditar como que a pessoa vai ter que fazer a questão. Não, é trazer informação, a doutrina é extremamente informativa, mas ao mesmo tempo, a todo momento nos é dado o livre-arbítrio para exercer da forma com a qual a gente entende que seja melhor, para a gente exercer isso. E aí, por último, é realmente esse orientar. E o orientar não é dar conselho. Não é dizer para a pessoa exatamente o que ela tem que fazer. Então, é como se fosse a orientação fosse uma bússola. E a bússola é realmente uma orientação, né? Ela nos dá a coordenada do caminho exato que a gente tem que seguir para chegar. Mas, conforme a gente vai andando, ela vai mudando a direção, né? Então, ela nos dá a coordenada, mas quem sabe para onde a gente tem que ir é só a gente. E quando a pessoa nos procura, geralmente para uma orientação e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Porque às vezes a gente dá uma orientação conforme a nossa percepção. Conforme a gente achava que deveria agir, mas será que é isso mesmo que a pessoa precisa? A gente pode dar um direcionamento errado para essa pessoa. Então, se a gente não exercer as etapas anteriores e conseguir coletar exatamente qual é a dor dessa pessoa, a gente vai simplesmente dar uma orientação da forma como seria melhor para nós, e as pessoas talvez não receba tão bem isso, porque não era o momento dela nesse sentido. E aí, eu vou pedir para vocês lembrarem um pouquinho da parábola do semeador, né? Então, como que era a parábola do semeador? O semeador foi, né, semeando, e a cada momento que ele jogava as sementes dele, cada uma recebeu de uma forma diferente. Então, tinha o solo que não estava preparado para receber, tinha algumas que o solo estava muito raso, e aí ela até cresceu, só que aí veio o sol forte e já matou. Teve algumas que teve lá os pássaros no caminho que pegaram elas, teve algumas que foram abafadas pelos espinhos. E por quê, né, disso? Cada um é um solo, cada um de nós é um terreno, e cada terreno tem necessidades diferentes, tem momentos diferentes, e se a gente tratar cada um desses terrenos igualmente, a gente não vai conseguir semear em todos esses terrenos, né? A gente precisa enxergar realmente a individualidade de cada um desses terrenos, a necessidade de cada um desses terrenos, para que eles possam dar frutos, para que eles possam florescer. E a gente não abandona o terreno. A gente insiste nesse terreno, a gente prepara ele, a gente vê quais são as necessidades, assim como a árvore, né? Uma árvore, cada árvore ela tem uma necessidade. Então tem árvores que necessitam mais de sol, tem árvores que não necessitam tanto de sol, de água. Então nós precisamos realmente preparar esse terreno para que as raízes aí dessa árvore, elas realmente se solidifiquem, entrem realmente nesse solo e façam uma base que seja forte, né? Então a gente poderia fazer uma analogia que a pessoa realmente é esse terreno, e que a doutrina, o esclarecimento seria como se fossem as raízes.
mas que para a gente conseguir firmar essas raízes no solo, para que ela possa ser aí essa árvore frondosa, frutífera, que nasça flores nelas, a gente precisa preparar muito bem esse terreno. E aí, a gente vai precisar realmente entender em que etapa que essa pessoa que está chegando na casa está. Porque nem todas precisam de todas essas etapas, de ser ouvida, de ser consolada. Cada um está numa etapa. Tem gente que vem realmente só em busca do conhecimento, do esclarecimento. Mas se a gente não para e entende e enxerga ela como um indivíduo com necessidades separadas uns dos outros, a gente não vai conseguir trabalhar nenhum terreno. E aí, é isso aí, né? A gente acolher realmente essa individualidade. Será que vocês lembram como foi o primeiro dia que vocês estiveram aqui na casa? Como que foi o acolhimento que vocês receberam quando vocês chegaram na casa? Para vocês continuarem aqui? Alguma necessidade de vocês está sendo suprida aqui, para vocês estarem aqui hoje. E como que vocês estão acolhendo as pessoas que estão chegando? Elas estão continuando aqui? Vocês estão realmente enxergando elas enquanto indivíduos e proporcionando as oportunidades que cada uma delas precisa, diferente, que cada um tem a sua necessidade? E assim, trazer realmente para o contexto, porque às vezes a gente quer replicar um padrão, né, de mocidade, de grupo, de trabalho, que funcionava lá atrás, porque as necessidades desses trabalhadores eram diferentes. E aí, às vezes, a gente quer falar sobre pluralidade dos mundos habitados, mas a gente simplesmente joga unicamente lá as formações do mundo, na Gênese, e os Espíritos não traz para o contexto desse jovem. Não traz para o contexto de o que a gente está vivenciando, as mudanças que a gente está vivenciando, para ele realmente tangibilizar isso. E aí aquilo não vai fazer sentido para ele, esse esclarecimento não vai fazer nenhum sentido na vida dele, e aí ele vai continuar. Bom, e aí eu perguntei para vocês como que é esse perfil desse jovem, como que vocês enxergam aí esse jovem. E eu vou confessar para vocês que quando eu fui, eu também tinha um perfil que eu conhecia, né? Dos meus 13 anos aí de movimento espírita, eu tinha claramente um perfil. Eu fui diretora do departamento de mocidade, eu visitava todas as mocidades toda semana, então eu conhecia muito bem quem que eram esses jovens. Mas eles mudaram muito. A realidade é muito diferente. Não é mais um jovem de classe média, que tem uma estrutura familiar, que na maioria das vezes era esse perfil, que tinha aí muitas oportunidades. A gente encontrou jovens em necessidades muito grandes de vulnerabilidade. Então, a gente encontrou sim jovens muito estruturados no questão familiar, econômica, mas também muito fragilizados emocionalmente. E aí outros em situações de vulnerabilidade muito grande, de sofrer abuso sexual, de jovens com dificuldades diversas, intelectuais, físicas, de gênero, passando necessidades fisiológicas, e mudou muito. Então, assim, o jovem espírita, não existe mais um rótulo dele. A gente conseguiu alcançar um patamar que muitas vezes o espiritismo não alcançava, e eu entendo até que muito por conta da sua origem, a francesa, mais elitizada e tudo mais. Mas a gente conseguiu quebrar essas barreiras, porque a gente está recebendo jovens em diversas situações de vulnerabilidade. Mas será que a gente está preparado para receber ele? Será que nós estamos conseguindo ser acessíveis para esse jovem? Porque quando a gente foi dar estudo, assim, eu falei que foi a espiritualidade que iluminou. Porque o meu estudo, geralmente meus estudos têm muito texto e tal. E bloqueou.
E aí, chegou lá, esse estudo eu não quis fazer com texto, quis fazer mais dinâmico, uma conversa e tal. E aí, ainda bem, porque tinha um menino de 11 anos, numa dessas mocidades que a gente foi, que não era alfabetizado. E o tamanho constrangimento que a gente ia ficar de não conseguir ser acessível para esse jovem. Então, a gente precisa começar a pensar em coisas mínimas, né? Em pequenas práticas que a gente tem, que no dia a dia, na nossa bolha, que a gente vive, às vezes não faz sentido olhar para ele, mas a gente vai precisar dar uma quebradinha dessa bolha. Pode passar, por favor. E aí, esse aqui é um resultado das nossas visitas, a carinha aí desses jovens, dos nossos jovens, inclusive tem os jovens aqui da MEMB aqui nas fotos. Você tá aí, né, Marcão? Pode passar, por favor. E aí, agora, eu vou explicar rapidinho para vocês como que é o trabalho do Departamento de Mocidades com o jovem, né? Então, como que a gente trabalha, como que a gente atua. Pode passar, por favor. Então, o Departamento de Mocidades, como o senhor falou, é um departamento da USE. Então, nós somos parte da USE, da União das Sociedades Espíritas. É intermunicipal Franca. Então, é responsável pela cidade de Franca e por algumas cidades aqui da região, como Itirapuã, Patrocínio Paulista, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Restinga e São José da Bela Vista. Pedregulho é regional, não é inter. É regional. Tem a Interpedregulho. Pedregulho é outra região. Tem a Interpedregulho mesmo. Aí ela é regional Franca, mas não é intermunicipal. Então, o Departamento de Mocidades, ele tem, inclusive, um regimento, né? E aí, dentro do nosso regimento, a gente tem diversas frentes de trabalho. Então, nós temos a frente de trabalho administrativa, a gente tem frente de trabalho doutrinária, a gente tem também as frentes de trabalho para promover a inclusão, a integração, a estruturação de novas mocidades, o apoio nesse sentido, né? Então, a gente tem algumas frentes de trabalho, promove alguns eventos, vai nas mocidades, fazer visitas, entender as necessidades, as dificuldades, fazemos aí reuniões com eles também, para, inclusive, desenvolver esse protagonismo deles, que eles tenham realmente essas habilidades e se enxergar nesse sentido, né? Se descobrir. Eu, particularmente, me descobri profissionalmente trabalhando dentro do Departamento de Mocidades, né? Então, eu realmente sou muito grata a tudo que o Departamento me promoveu. Muito falar de mim é falar de Departamento de Mocidades. E aí, um desses eventos, né, que a gente promove, está chegando, vai ser no final de março, do dia 29 ao dia 31 de março, que é a 11ª Congesp. Então, anualmente, os jovens se reúnem na Páscoa para promover as confraternizações. Então, o DM, né, dentro da organização da USE, ele se divide em regiões, né? Então, aqui nós estamos na Intermunicipal Franca, a Intermunicipal Franca faz parte aí do norte do estado de São Paulo, que seria a terceira assessoria da M3, depois existe aí outras divisões, como o oeste de São Paulo, o centro-leste de São Paulo e o leste de São Paulo, e aí essas regiões se reúnem na Páscoa, cada um na sua região, né? Então, esses jovens juntam todo o norte do estado de São Paulo e promove a Comenesp, né? Que é a Confraternização de Mocidade e Juventude Espírita do estado de São Paulo. Vou falar, Marcão. E aí, nunca foi, hein, Marcão? E aí, a cada 5 anos, junta todo o estado de São Paulo. Então, ao invés de cada um fazer sua confraternização lá na sua região, junta todo o estado de São Paulo e aí faz a Congesp, né, que é a Confraternização de Mocidade e Juventude Espírita de São Paulo. E aí era para ela ter acontecido, inclusive, em 2022, mas por conta da pandemia ela foi adiada. E aí ela vai ser agora em 2024. Franca será a cidade sede dessa confraternização. Então, nós vamos aí
receber e reunir também os jovens aqui da cidade. São em torno de 500 jovens. A última Congesp, que foi aqui em Franca, foi em 1996. Eu tinha 2 anos quando isso aconteceu. A gente está muito feliz com isso e por conta até disso também a gente entende que trazer um evento dessa estrutura não é só para a gente receber os outros aqui. É realmente para ele deixar um legado, a gente sabe toda a energia espiritual que movimenta esse tipo de evento. Então, que a gente espera que realmente seja um fortalecedor para o trabalho de mocidades. E a gente conta, inclusive, com as casas para poder nos apoiar, seja em vibração, em orientação, seja também auxiliando nos trabalhos lá no dia do evento, se alguém tiver interesse em auxiliar, seja apoiando as nossas promoções, os nossos eventos de arrecadação. Então, esse aqui é o nosso cartazinho de promoção aí da Congesp. Pode começar. Esse aqui são os trabalhadores da última Comenesp, que foi aqui em Franca, que foi em 2018. Eu estou aí nessa foto. Foi lá no Pessalozzi. E se vocês quiserem estar conosco, fazer parte disso, os filhos de vocês, os netos de vocês, será um prazer. E a gente está aqui para auxiliar e apoiar esse trabalho. Contem sempre conosco. Obrigada.